oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A mais um culto que vamos celebrar para o nosso Deus, um culto de evangelização e de despertamento para a igreja, avivamento para a igreja. Quero dizer aos irmãos que, quanto ao avivamento da igreja, eu tenho 45 minutos por dia em 3 períodos de 15. Um de manhã, uma ao meio-dia e o outro à tardezinha. Tudo orando a Deus pelo avivamento, desde a África até as Américas. E das Américas até a África, onde existir um ser humano, ali esteja o Espírito de Deus trabalhando para salvar, se ele for perdido, ou para avivar, se ele for um salvo. Então, nossa preocupação agora é essa: salvação do pecador e avivamento da igreja. Por quê? Porque estamos esperando o Senhor Jesus, e ele disse: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? E eu faço questão, já orei a Deus muito e continuo orando: Senhor, eu faço questão de que o teu filho encontre muita fé. Que ele, quando partiu, ele falou que será que quando eu voltar acharei fé na terra? Pois bem, então nós vamos trabalhar nesse plano, ganhar os pecadores e avivar a igreja de Deus na terra. Vamos orar agora, pedir ao Senhor que, por misericórdia e em nome do Senhor Jesus, aceite o culto que vamos oferecer e nos abençoe naquilo que Ele acha, que Ele vê que nós precisamos ser abençoados. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, nós vamos orar a Deus agora. Estamos orando a Deus. Prestem atenção ao culto que vamos oferecer. Queremos te louvar, nosso Deus. Pai querido e santo, queremos te adorar como verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador te adora onde quer que ele esteja. Esteja na rua, esteja no comércio, esteja trabalhando, esteja andando, esteja em casa desocupado.
ele pode te adorar em espírito e em verdade, mesmo no silêncio, sem ninguém saber que o Senhor está sendo adorado e que ele, esse homem, está te adorando. Portanto, Pai, ajuda-nos nessa questão. Abençoa a tua igreja, aviva a tua igreja, para que quando o teu filho voltar para o nosso milênio, encontre a igreja amada, encontre a igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pois bem, meus amados, é assim que nós queremos que o nosso Deus encontre a sua igreja, o nosso Jesus nos encontre. E você e eu devemos estar preparados para esse encontro com o nosso querido Salvador na sua vinda para o milênio e para o julgamento, para o juízo de todas as coisas. Peçamos ao Senhor saúde para os enfermos, peçamos ao Senhor que cada missionário de cada país, de cada continente, entregue a mensagem que o Senhor quer que o povo ouça, que o Senhor quer que o povo escute, que o Senhor quer que o perdido ouça e seja salvo, e a igreja ouça e cresça em avivamento. Pois bem, Pai querido, queremos te pedir isso. Olha para nós. Todos nós somos necessitados. Todos nós precisamos de Ti. Todos. Não há exceção. Então te suplico agora, Pai, abençoa os enfermos, porque Tu és o médico dos médicos. Abençoe e cure, por amor do Teu grande nome. E todos aqueles que estão vigilantes, orando, buscando esse avivamento da igreja e a salvação dos pecadores, Tu os abençoes agora. Eu sei que há muitos joelhos dobrados, eu sei que há muitas consciências preocupadas com isso, há muitos santos preocupados, há muitos seres humanos desnorteados por aí, e eu te suplico, Pai, abençoa a todos, segundo a Tua vontade. Abençoa minha sobrinha, que está lá em Recife. Toma nas Tuas mãos a Sansão. Quero vê-la no céu comigo, naquele grande e glorioso dia, Pai. Olha para nós. Olha para a minha casa. Sou eu, a minha esposa e a minha filha mais velha. Quando há o trabalho, há mais gente. Mas quando não há trabalho, somos nós três, cada um cuidando um do outro. A filha cuidando de nós e nós cuidando dela. E agradecendo, Pai, por todas as Tuas misericórdias para conosco. Perdoa nossos pecados. Prende a Ti as nossas almas. Une o nosso coração ao temor do Teu nome. E aceita a nossa oração, pois te suplicamos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz a todos. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para cultuar o nome do Senhor, louvá-lo. Ele é bom, eternas são as suas misericórdias, e elas são a causa de não sermos consumidos. Somos gratos ao Senhor pelo dia que se foi, pela noite que agora chega. E muitas pessoas carentes que necessitam do toque curador do Senhor, né? Então nós estamos alegres porque o Senhor, Ele é bom, né? Tem se mostrado fiel, e nós estamos alegres. Amém. Porque a benignidade dele dura para sempre, amém? Amém. Aqui a nossa irmã Elzias, né? Pai do Senhor Jesus, pastor Rogério, pastor Ferreira, Deus os abençoe grandemente, juntamente com suas famílias. Deus abençoe a irmã Elzira,
aí os irmãos aí de São Paulo, né? Uma bênção. E a família da irmã seja grandemente, né? Tocada e abençoada pelo Senhor. Também quero deixar a paz aí para o pastor Gênesis. Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Rique poderosamente, o pastor, aí a sua família, a igreja, todo o campo. Deus possa te abençoar, pastor Gênesis. Também está aí o diácono ali, né? Que eu não estou conseguindo ver o nome aqui. Não... Deixa eu ver. E nós estamos, ele tem um diácono ali, mas eu não estou conseguindo ver o nome, né? Mas que Deus abençoe. Também quero deixar a paz aí para a irmã Maria Carmo, para o pastor Sérgio da Conceição. Quero a paz aí para os irmãos aí da Grande Vitória. Quero deixar a paz aí para todo mundo aí, em nome de Jesus. Agora não mais para a irmã Gessi. Quero também para a irmã Leni lá em São João do Manhuaçu, a igreja de Cachoeiro Itapemirim, a congregação de Muqui. Enfim, esses irmãos aí queridos, né? Glória a Deus. Josi Maria Santos também de São Paulo, que Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Neninha Alonso, que sempre entrou desde o início, né? E está conosco até hoje, quando pode, né? Que Deus possa estar abençoando-a rica e poderosamente. E nós vamos orar, agradecendo o Senhor por esse dia, por essa oportunidade única de estarmos aqui louvando o nome dEle. Amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Ó Senhor, te agradecemos pelo dia que se foi, pela noite que chegou. Ó Deus, te agradecemos pela saúde que temos, pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela oportunidade, Senhor, de pregarmos o Evangelho. Te agradecemos, ó Pai, porque temos um canal para fazer isso, ouvidos, ó Pai, para ouvirem, e a mensagem do Senhor que prospera para aquilo que ela é enviada, como diz a Tua própria palavra. Amém. Então, Senhor, eu quero entregar esses ouvintes maravilhosos em Tuas mãos, os familiares também, aqueles que estão necessitados, Senhor. Se tem alguém desenganado, estenda as Tuas mãos, ó Pai, Amém. De poder e glória para curar, para operar. Tu és o médico dos médicos, ó Pai, o Senhor continua curando, o Senhor continua operando, Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo de hoje, ó Pai, o Senhor não muda. Senhor, eu quero entregar esses países, ó Pai, que estão em guerra, ó Deus, aqui do nosso lado, Venezuela, ó Deus, ali, Irã, Israel, Paquistão, com Afeganistão, Índia ali, ó Pai, Ucrânia e Rússia, enfim, quantas pessoas nestes países aí confessam o Teu nome, quantas pessoas aí, ó Pai, têm o Senhor Jesus como seu Salvador. Então nós queremos entregar estes países Amém. Em Tuas mãos, ali há santos, ali há filhos do Senhor, irmãos nossos. Ó Deus, estenda a Tua mão de poder e glória. Ó Pai, acalenta os Teus filhos onde estiverem, com o Teu Santo Espírito, testificando dentro, consolando, guiando em toda a verdade, como a Tua palavra diz, ó Pai. Ó Senhor, eu quero entregar também aqui no Brasil, que precisa muito do Senhor, apesar de ter muitos servos do Senhor, ó Pai, muitas pessoas ainda estão precisando do Senhor Jesus, terem um encontro pessoal com Ele de salvação, uma salvação genuína, uma salvação verdadeira, onde há transformação de vidas, onde há mudança, ó Deus, de filhos, ó Pai das trevas para filhos da luz, como diz a Tua palavra. Então, Senhor, que nesta noite o Teu Santo Espírito esteja aí, ó Pai, tocando em algum coração, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, e possa experimentar qual seja, ó Pai, o verdadeiro, ó Pai, experimentar o amor de Deus que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, toma Teu servo nas Tuas mãos, pregará, falará da Tua parte, ó Pai. Amém. Que seja um canal fiel, Aleluia. uma testemunha, ó Pai, veloz daquilo que o Senhor quer, para que ouçamos a Tua palavra e prepare as mentes e os corações para ouvirem. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. Meus amados, nós vamos agora ler a Bíblia, pedir ao Rogério que leia
aqui em Atos, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 11 a 13, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Amém. Amados, amada igreja, acorde, desperte, não durma, não temos mais tempo para dormir, amados irmãos, não temos mais tempo para perder. Dormimos muito já, mas agora é o momento de estar alerta, porque o Filho de Deus pode voltar de um instante para outro. Os sinais dizem que não há mais muito o que esperar. Então nós estamos nessa ansiedade e com esse cuidado, e eu orando a Deus que avive a igreja, para que quando o Senhor Jesus voltar, encontre muita fé, encontre muita disposição de servir, encontre muito, e antes dele vir, salve a muitos ainda. Peço que ele salve em todos os continentes, na África, na Austrália, na Ásia, na Europa e nas Américas. Onde tiver um ser humano, se não é crente, ali esteja o Espírito Santo para iluminá-lo. E se ele é crente, ali esteja o Espírito Santo para avivá-lo, santificá-lo mais e mais. Nós não podemos dormir essa hora. Não podemos cochilar agora. Já dormimos muito, viu? Há 2.000 anos que a igreja existe e nós estamos agora no final, porque pode de uma hora para outra o Senhor Jesus chegar. Agora vejamos bem, irmãos, o que a palavra... Por que escolhemos esse texto? Nós, durante o ministério do Senhor Jesus, ele falou a Pedro várias vezes, e disse certa vez a Pedro: e eu te dou a chave do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Pois bem, e as chaves do reino, meus amados, é o Evangelho de Cristo. Foi isso que ele deu o Senhor Jesus deu a Pedro, e mandou que ele vigiasse bem. E falou para ele: ó, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu orei por ti. Então, os irmãos, vejam que hoje em dia tem gente que diz: não, a pedra é Pedro. Não. Pedro quer dizer um pedregulho pequeno. Agora, o que é que disse o Senhor? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, eu digo esta Bíblia, porque ela está na minha mão. E alguém pode dizer: pastor, abra essa Bíblia aí. Então, veja bem, se está na minha mão é esta, se está na mão de outro é essa. E o que é que o Senhor disse? O que é que o Senhor falou? Que nesta pedra, pois bem, ele, a pedra. E agora, irmãos, ele veio, e muita gente: porque a pedra é Pedro. Olha o que Pedro disse. Olha o que Pedro disse. Porque debaixo do céu nenhum... Perdão. Debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não tem nenhum outro nome. O próprio Pedro, que alguém diz, é quem tem as portas a chave do céu, é isso. Não, a chave do céu, todo pregador certo do Evangelho possui. Agora, veja bem, o Senhor disse, o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Por que é que a gente prega e às vezes a pessoa não aceita? Está desligado, completamente desligado. E às vezes diz que aceitou, sem ter aceitado, e vai fazer parte da igreja, às vezes sem ser salvo. Ele não foi ligado na terra. Ele tapeou. Pensa que foi ligado, ou acha que foi ligado. Mas se ele olhar para dentro de si, ele chega à conclusão de que ele está tão perdido como estava antes. Não foi ligado, não. Viu? Porque se uma pessoa se converte, pregamos e a pessoa se converte, então nós ligamos essa pessoa à igreja aqui na terra, e o Senhor ligou essa pessoa à igreja que está no céu. Mas se essa pessoa não tiver aceito, tiver dito que é aceito se aceitar, essa pessoa não foi ligada. Essa pessoa não foi ligada, continua desligada. Tanto que Pedro e João, quando eles pregaram a palavra com tanta eloquência e mostraram que era Jesus a pedra, que Pedro era um pedregulho como qualquer um crente é uma pequena pedra. Agora, a pedra sobre a qual a igreja do Senhor foi edificada é a pessoa maravilhosa do nosso querido Jesus de Nazaré. Ele é a pedra que foi posta de esquina para o pessoal tropeçar nela. E tem muita gente que tropeça e cai. Por quê? Porque não aceitou realmente a Jesus. Porque aquele que aceita Jesus, agarra-se a ele e não larga nunca mais. Não quer largar. Viu? Eu não sei o que aconteceria com alguém se fosse realmente salvo e fosse, de repente, perdesse a salvação. Ele foi salvo por quê? Então Deus é menino? Então Jesus é menino para salvar uma pessoa agora e riscar o nome do livro da vida amanhã? Não. O Senhor Jesus só escreve o nome do livro da vida, o nome no livro da vida daquela pessoa que realmente, primeiro, reconheceu-se pecador. Segundo, se arrependeu dos seus pecados. Terceiro, confessou os seus pecados. Quarto, abandonou os seus pecados. Quinto, abraçou a Jesus como Salvador. Esse não há poder nem no inferno, nem em lugar nenhum para separá-lo de Deus. Não há poder. Então vejam o próprio Pedro, que alguém diz, não, a pedra é Pedro. Não é não, a pedra é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O próprio Pedro disse isso. E aqueles que viram Pedro e João fazendo essas maravilhas, chegaram à conclusão, esses dois, nenhum deles tem muita cultura de letras. Como é que sabem tudo isso e pregam tudo isso? É porque eles estiveram com Jesus. Chegaram à conclusão que Pedro e João tinham estado com Jesus por causa da mensagem que pregavam, que era uma mensagem viva, era uma mensagem poderosa. A mensagem tanto avivava a igreja, como salvava os pecadores, e só Deus fazendo é que uma coisa dessa pode acontecer. Eu leio a Bíblia, nós lemos
encontramos o Senhor Jesus dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus. É a palavra. Está entendendo? Então, meus amados irmãos, nós temos essa firmeza no Evangelho de Cristo. Temos essa certeza que não há. O próprio Pedro devia, se ele não fosse crente, fosse vaidoso, ficava todo satisfeito. A chave do céu está comigo. Não está, não. A chave do céu está com cada pregador do Evangelho de Cristo. E ele prega e faz apelo. O pregador prega e faz apelo. E vamos ver quem aceitou realmente. Os que aceitaram realmente foram escritos aqui na terra e escritos no céu. Os que aceitaram, mas não realmente, foram escritos apenas aqui. Mas não tem nada com Deus ainda. Ainda não estão comprometidos com Deus. Muito pelo contrário. Eu lamento dizer que muita gente que orou, que rezou o Pai Nosso, está no inferno agora. Muita gente. Por quê? Porque decorou, falava, mas dentro do coração não guardava. E a Escritura diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Pois bem, e no 119, diz: para sempre tua palavra continua no céu. No outro lugar, o mesmo Salmo diz: como purificará o mancebo o seu caminho? E a própria Escritura responde: observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus. Então não adianta fugir dessa realidade. Se você não for um salvo por Jesus, saiba que ainda está perdido, não é um salvo. Você pode dizer: mas eu prego, eu canto na igreja, eu oro. Faça tudo isso, mas para Deus você não está fazendo nada. Você está fazendo para os homens que estão na igreja com você. Mas para Deus você não está fazendo nada. Mas eu dou oferta. Para Deus você não está dando nada. Eu dou dízimo. Para Deus você não está dando nada. Nada seu tem valor para Deus enquanto você não abraçar Jesus. Enquanto você não crer em Jesus, abraçá-lo como seu Salvador, tudo que você fizer visando sua salvação é nulo. Não vale nada. Ou não tem santo devocioneiro, não tem Maria. Eu vejo muita gente agarrar-se com Maria, e eu me lembro de Maria, a oração dela: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olhe, o próprio Jesus foi o Salvador de sua mãe, de Maria. O próprio Jesus foi o Salvador dos seus irmãos, os filhos de Maria. O próprio Jesus foi o Salvador de todos os que foram salvos até hoje. Eu não sei quantos milhões ou bilhões de salvos tem no céu. Uma coisa eu garanto: não há nenhum que tenha sido salvo a não ser por Jesus. Desde que Jesus veio ao mundo, desde Adão, foi o primeiro casal.
já foi salvo por Jesus, pela promessa. Porém, inimizade entre a mulher, disse Deus à serpente. Porém, inimizade entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, a morte do Senhor Jesus, ali na cruz, foi como um ferimento no calcanhar que o inimigo provocou. Mas o interessante disso tudo é que Jesus ressuscitou, pisou a cabeça da morte, machucou a cabeça da morte, destruiu a morte, tomou as chaves da morte e do inferno e falou para o apóstolo João: João, diga à igreja que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Querendo dizer o seguinte: diga à igreja que quem quiser ser salvo pode apelar para mim, porque eu abro a porta do céu para a pessoa e a pessoa nunca mais se perderá. Então, meus amigos, vejam bem, e eles ouviram João e Pedro, ouviram a palavra de Pedro, andava com João, e disse, mas esses dois homens, eles não têm muita cultura. De onde é que eles tiraram tanta sabedoria? De onde é que eles tiraram tanta glória? A Escritura diz, descobriram que eles estiveram com Jesus. Oh, maravilha! Aquele que está com Jesus fica marcado. Marcado pelo que faz, marcado pelo testemunho que dá, marcado pela vida que leva, marcado pelo seu comportamento com os outros, marcado pelo seu testemunho de fé, marcado por onde anda. Porque quer esteja andando, quer esteja parado, ele é uma testemunha do poder salvador do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos desculpem que eu estou um pouco gripado. Um pouco não, muito gripado. Mas continuo pregando esse evangelho glorioso para que os pecadores entendam que sem Jesus não há esperança para ninguém. Certa vez o Senhor Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Quer dizer, quem não crê nele, está permanecendo nas trevas. Às vezes a pessoa não acredita nas trevas, porque aqui nessa vida, ele anda por aí, claro, o sol ilumina, tudo ilumina, ele canta, ele sorri, ele peca, ele pinta a malagueta, aí ele acha que, não, mas a Escritura, a palavra de Deus, nos fala de riquezas espirituais, riquezas celestes, riquezas do outro lado desta vida. E se a pessoa não aceitou a Jesus, do outro lado só tem trevas e o reino do inimigo, e ele, muitas vezes sem saber, trabalhando para o diabo, trabalhando para Satanás. E Jesus veio, e quem quis, quem o recebeu, foi transformado em filho de Deus. É interessante isso. Um ser humano poder colocar a mão no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Eu era filho do mundo, da vontade da carne, do sangue e do homem. Eu era filho enquanto não conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus e aceitei, mudei de pai, mudei de lar, mudei de tudo. Minha casa agora é o céu. Eu sou forasteiro aqui na terra.
E o mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo, e a minha alegria é a cruz do Senhor, onde ele foi pregado, onde ele derramou o sangue dele, gota a gota, para me salvar. Você já pensou nisso? Pois bem, e a igreja, ela precisa estar bem avivada, porque ela é o resultado de toda a vida do Senhor Jesus, toda a vida dele entre nós, e agora e até agora, e para o futuro, até o fim. Ele será exaltado, ele será louvado, ele será glorificado, e nós estamos esperando por ele. Daqui a pouco, sabe Deus quando? Haverá o milênio. Ele vai descer e durante 1000 anos vai estar conosco aqui na terra. E durante esses 1000 anos, Satanás está amarrado, não pode tentar. Até os animais, o lobo dorme com o cordeiro, o leopardo se deita com o cabrito, a vaca e a leoa andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha que maravilha! Uma criança guiando feras, as feras todas amigas, o leão comendo palha como boi. E a paz no milênio. E depois do milênio, julgamento, a vitória. E o vinde bendito de meu Pai, para quem estiver à direita. E o apartai-vos de mim, malditos, para os que estiverem à esquerda do juiz. O que é que você acha? O que é que você quer? Olhe para isto. Não pense, eu nunca pequei. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Jesus veio para acudir a uma humanidade que já estava perdida mesmo antes de existir. Já estava perdida, porque o Senhor Deus já sabia, ele resolveu criar o homem, sua imagem e semelhança, mas ele sabia que o homem ia pecar. Então ele preparou o plano de salvação, preparou seu filho, abençoou, e quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, o plano de salvação para a salvação deles e de toda a humanidade que viesse depois, o plano já estava presente. Certo? E, muito bem. O que é que aconteceu? Adão e Eva geraram Caim. Caim e Abel. Abel foi justo. Caim, um pecador. E um pecador tão renitente que matou o irmão. E quando Deus chamou a responsabilidade, ele disse: maior é a minha culpa do que a que pode ser perdoada. E foi embora. Ele errou nisso aí. Que se ele pede perdão a Deus, se ele clama a Deus, Deus perdoaria. Mas ele não. Estufou o peito e disse que... E o pior, ainda disse que quem me achar vai me matar. E Deus disse: não, não é assim não. Vou botar um sinal em você para ninguém lhe matar. Eu não sei que sinal foi esse, irmão, mas Deus pôs esse sinal nele. E ele gerou
deu início a uma geração perversa, pecadora, que tem até hoje tentado assolar o mundo. Mas o nosso Jesus, que veio para nos salvar, mais poderoso do que todos, morreu pregado naquela cruz, derramou seu sangue por mim e por você que está me ouvindo, gota a gota, e não reclamou. E ainda disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam isso. E ali crucificado, com 2 ladrões, um do lado outro do outro, ainda perdoou o ladrão que apelou para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que o Senhor Jesus disse? Em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém. Você já pensou nisso? Já pensou que é Jesus? Então não há neste mundo, nunca houve, nem haverá uma única pessoa, um único ser, seja humano, seja angelical, que possa salvar uma pessoa. Só Jesus de Nazaré veio para isso. E a Escritura diz que ele foi imolado muito antes que existisse o mundo. Vejam bem, quer dizer que quando o mundo existiu, o Senhor Jesus já estava aí para salvá-lo. Já estava pronto para salvá-lo, e nasceu da Virgem, nasceu com o nome de Manuel, que quer dizer Deus conosco, e nunca mais se separou desse Deus conosco. Quando nasceu, e o profeta, o maior profeta que houve, meu Deus, profetizou a respeito dele e disse o seguinte: um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E desse reino, desse Príncipe da Paz, o reino não terá fim. Vejam isto, não terá fim. Então, meus amados, vejam bem, e no capítulo 53, o profeta Isaías, que era o que eu ia falar mesmo, o profeta Isaías diz que todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Viu? Nós andávamos errados e achávamos que o errado era ele. Mas a Escritura nos diz que Deus colocou sobre ele todas as nossas faltas. Sobre Jesus. Ele morreu na cruz de cada um de nós, sufocado pelos nossos pecados. Mas não negou, mas não reclamou, mas não disse uma palavra de maldição contra ninguém. Abençoou a todos que esperavam abençoar, até o centurião que estava lá junto à cruz, tomando conta dele, até aquele centurião converteu-se. O que é que ele disse? Quando o Senhor Jesus morreu e toda a terra escureceu e trovejou, e foi um caso sério, aquele centurião disse: verdadeiramente esse homem é justo. É justo. Quer dizer, converteu-se ali. Maravilhoso, irmãos. A história do Senhor Jesus para conosco.
o sacrifício dele, o que ele sofreu em nosso lugar, o que ele padeceu por nós, é maravilhoso, porque nem o outro ser humano tinha condições. Quando o Senhor disse, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, é porque ele olhou para o mundo procurando um justo e não achou. Nenhum. Achou algum sedento querendo salvação. Mas justo, dizer não pecou, não achou nenhum. O único que passou uns minutos sem pecar foi Jesus. Foi Adão. Adão passou algum tempo sem pecar, tanto que estavam nus, ele e Eva. Quando o Senhor chamou, Adão, onde está? Ele disse, eu me escondi porque estava nu. Ué, quem é que disse que você estava nu? Você comeu o fruto que eu proibi? É, a mulher que me deste. Culpou a mulher. O Senhor perguntou à mulher, por que fizesse isso? A serpente me enganou. Muito bem. Então Deus estabeleceu a pena para um, outro e outro. E como o plano da serpente era arrastar toda a raça humana para a perdição, Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher. Não haverá acordo. Ela pecou, mas não haverá acordo com você não. E daí para cá, irmãos, a história da humanidade vem rolando. Pecam uns, outros aceitam Jesus, outros se convertem. Olha que desde Abrão, que o Senhor Jesus vem salvando, e o povo não sabia que era ele. Até o fim, quando a Escritura diz, e todos beberam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Oh, maravilha de Deus! E a pedra era Cristo. Mas agora, Cristo se fez homem, não precisa mais ser pedra. Agora, ele já morreu por nós. Agora, ele derramou seu sangue por nós. Agora, ele nos deu a palavra para pregar e disse, olha, vocês agora, depois que ele ressuscitou, ele deu ordem, preguem a todo mundo. Preguem e ensinem o que eu ensinei, e eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Preguem a minha palavra. Pois bem, meus amados, nós pregamos essa palavra. É a palavra de Deus, não é do pregador. Não é do pregador. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. É o que o Senhor Jesus fez. Não é o que dizem que ele fez, não. É o que ele fez realmente. E nós oramos pelo avivamento da Igreja de Deus, porque cremos plenamente que o Senhor Jesus veio, morreu por nós. Nós pensávamos que estávamos bem, estávamos mortos, e quando ele veio, que nos transferiu da morte para a vida, aí é que nós acordamos, meu Deus, e como é que eu estava numa situação dessa e não sabia? Eu estava perdido e não sabia. Eu ia para o inferno e não sabia, meu Deus. Mas agora vai para o inferno quem quiser. Porque o Senhor Jesus continua salvando, abençoando e fazendo com que a igreja reavive-se. A igreja será avivada. E nós oramos para que ela seja avivada em todo o mundo, em todos os continentes, em todos os buracos, em todo lugar onde tiver um pecador, ali esteja o Espírito Santo trabalhando para salvar e ao mesmo tempo avivando os salvos, para que todos glorifiquem, santifiquem, louvem e exaltem a pessoa maravilhosa do nosso grande Jeová, que habita as eternas alturas.
e do nosso querido Jesus, que deu, que deixou a sua glória. Interessante é ele dizer: Pai, todos esses que me deste eu quero comigo, para que vejam a glória que eu tinha contigo antes. Para que eles conheçam que antes eu vim, a glória que eu tinha contigo antes que eu não desistisse. Então, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam. E nós estamos preparados, os salvos estão preparados para estarem com Ele onde Ele estiver. E vamos procurar nos avivar para que em tudo que fizermos glorifique o Senhor, e o Senhor nos abençoe, e o Senhor vos abençoe, e que cada um de vocês guarde essa palavra no coração. Se você não é salvo, agarre-se com Jesus agora. E se você é salvo, santifique-se, para que a igreja seja uma igreja avivada, esperando o Senhor. Amém e amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Está aqui o pastor Zé Luiz Borges, de lá da Grande Vitória, que Deus abençoe. Pastor Paulo Ribeirinho, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos, boa noite. Pastor Ferreira, Pastor Rogério, que Deus vos abençoe. Leonardo Montelo, que é de Goiânia, que Deus te abençoe, Leonardo Montelo. Né? Tá aqui a irmã Leia Matos, lá de Cachoeiro do Itapemirim, que Deus abençoe. Tá, irmã Leia? A igreja, né? Ali na Ilha da Luz. Agora é bairro Teixeira Leite, né? Tá aqui o nosso pastor Gênesis. Deusdete Maria. Oração pela minha família. Maria Cecília e família. Gisele e família. Ítalo Augusto, Rafa, André, Valéria e família. Ianca e família. Saúde, porta de emprego. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Vamos orar, tá? O Deusdete. Tá aqui, né? Nossa irmã Elzira Osias, né? Que eu já fiz menção. Que Deus abençoe. Pastor Sérgio da Conceição, que eu já fiz menção. E Deusdete está pedindo oração pela cunhada que está acamada. Muito bem, vamos orar também, Deusdete. Maninha Alonso, já fiz menção também. Tá, querido? Um forte abraço. Tá aqui. Muito bem. Tá aqui, Neuza Mendonça, sua bênção, meu tio. Né? Deus te abençoe, minha filha. Tá. Deus te abençoe. Tá aí, Neuza. Que Deus te abençoe, tá? Um abraço, minha prima. Isso é muito bom, hein? Tá aqui, Deusdete Maria, José Borges. Muito bem, então nós vamos orar por esse povo todo, né? Inclusive pela minha prima Neuza Mendonça. É isso aí. Que Deus te abençoe, tá, Neuza? Vamos orar pela Deusdete que está pedindo oração por aquelas famílias todas ali, porta de emprego, saúde e a cunhada que está acamada. Tá bom? Vamos orar agora, falar com Deus. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Te damos graças, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui cultuando o teu nome, falando das tuas maravilhas, do teu evangelho. Eu quero entregar cada família que se representa aqui nesta live com alguma pessoa aí, ó Pai, que está a nos assistir. E também quero entregar aquelas pessoas que assistirão posteriormente. Mas, Senhor, toma agora esse enfermo nas tuas mãos, a cunhada da Deusdete que está acamada. Ó Senhor, abençoa aí o Leonardo Monteiro em Goiânia, pastor Gênesis, irmã Elzira Osias, irmã Nininha Alonso, pastor Paulo Ribeirinho no Nordeste, pastor Zé Luiz Borges ali na Grande Vitória, Senhor. Abençoa, Senhor, pela tua infinita misericórdia. E outras pessoas que entraram. Pastor Sérgio da Conceição, irmã Maria Carmo, Josi Maria dos Santos. Ó Senhor, tem muita gente que sempre nos acompanha. Também abençoa minha prima Neuza. Guarda ela onde ela estiver neste momento. Os filhos, ó Pai, a família dela toda. As irmãs dela, as outras minhas primas. Abençoa os irmãos, os meus primos, o José, todo mundo, Senhor. Toma a minha família, a nossa família em tuas mãos. E, ó Deus, eu peço saúde para todo mundo, porque nós estamos precisando. Aleluia. Nós estamos precisando, ó Pai, mais do Senhor, mais de Deus em nossas vidas. Meu Deus, fala isso aos nossos corações, que haja uma necessidade maior de nós nos achegarmos a Ti.
Amém, Jesus. Senhor, isso eu te peço nessa noite, com fé e por fé em nome de Jesus. Eu te peço uma semana abençoada também. Amém. Os problemas que se apresentarem, ó Senhor, dá-nos direção para que sejam solucionados. Mais uma vez eu oro por fé em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações e alegrias do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira às 19 horas.